Olá pessoal, bem-vindos ao canal Infinita Ilusão. Fiquei um pouco sumida aí, né? Mas tô chegando hoje com um novo vídeo aí pra gente. Espero aparecer mais vezes e peço desculpas pelo sumiço. Eu confesso que eu dei uma certa desanimada de ver tantas tretas acontecendo, essas coisas. Mas eu vou procurar trazer alguns vídeos mais... tentar trazer alguns vídeos mais científicos pro canal. Então vamos lá. O que a gente vai falar aqui, a gente vai dar continuidade ao que a gente já viu no vídeo que tem aqui no canal falando sobre o cálculo de Eratóstenes da circunferência da Terra. Agora a gente vai pegar os números de Eratóstenes e usá-los para calcular a altura estimada do Sol. Então, a gente vai mudar as premissas. Então, só para recapitular rapidamente, no vídeo que eu falo do cálculo de Eratóstenes, a gente fala basicamente, tinha um poço lá em Siene, ou Cirene, como quiserem, lá no Egito, e Eratóstenes observou, se é que Eratóstenes existiu, ainda tem toda essa discussão também, mas vamos supor que sim. Ele observou em um determinado dia do ano que não era projetada sombra no poço em Siene. Então, o que ele imaginou? O Sol só pode estar muito, 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 muito distante daqui, que os raios chegam à superfície da Terra de forma praticamente paralela. Beleza. Até então, ele imaginou isso, o Sol está muito distante. Porém, passado um ano, nesse mesmo dia em que não era projetada sombra no poço, em Siene, ele percebeu, porque ele trabalhou supostamente na Biblioteca de Alexandria, ele percebeu que, ao colocar uma vareta em Alexandria, uma sombra era projetada. Não poderia ser projetada uma sombra em Alexandria, enquanto não era projetada em Siene. Aqui também não poderia ser projetada uma sombra, porque os raios chegam paralelos. Então, o que ele imaginou? Se está projetando sombra, a superfície em que nós moramos, que nós vivemos, só pode ser algo esférico. E aí a gente entra nesse modelo aqui. Primeiro, ele parte da premissa, então, de que o Sol está muito distante, e ao notar que uma sombra era projetada, ele imagina, então, que a superfície é esférica, porque assim haveria possibilidade de projeção de sombra. E a partir disso ele calcula esse ângulo de elevação do Sol e acha esse valor de 7,2 graus. Então tem o cálculo aí no outro vídeo. Bom, o que a gente vai fazer agora? Vamos pegar esses dados que ele utilizou e agora vamos colocar as premissas diferentes. Vamos ver. Primeiro ele imagina então que o Sol está muito, muito distante, que os raios chegam paralelos. E ele nota que a sombra é projetada. Em vez de pensar então a superfície é esférica, ele poderia ter outro pensamento. Não, o Sol é que está mais próximo. E é menor do que a gente imagina. Ele é menor e está mais próximo. Por isso, então, ele projeta sombra em Alexandria, enquanto não projeta no poço em Siene. E a gente pode estimar uma altura para o Sol, para esse luminar, com base nos números de Eratóstenes. Então, a gente sabe o quê? Que ele mediu esse ângulo de elevação como 7,2 graus. Entre a vareta e o chão e a superfície, a gente tem um ângulo de 90. Sabemos que a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180. Então, esse ângulo aqui, ele
vale, né? A gente pega 180, subtrai 97,2 graus, a gente vai ter 82,8 para esse ângulo. E aí, a distância que ele contratou um homem para caminhar até Alexandria, né, e medir, em quilômetros, ela é aproximadamente 800. Então, a gente vai ver uma outra coisa. Esse triângulo aqui, ó, entre o raio de sol, né, a sombra projetada aqui, a vareta, esse ângulo, esse triângulo pequenininho formado aqui, ele é semelhante ao triângulo maior que nós podemos formar fazendo o quê? Pegando o poço e indo até a altura do Sol que a gente quer medir. Eu peguei aqui o centro desse nosso luminar. Tive um problema com o marca-texto aqui, o Sol ficou até mais legal porque agora ele tem mancha solar. Beleza. Então, esses dois triângulos, esse triângulo maior que a gente consegue formar, ele é semelhante a esse triângulo pequeno. O que significa isso? Que os lados deles são proporcionais. Então, esse valor total da hipotenusa aqui é proporcional à hipotenusa do triângulo menor. Esse cateto é proporcional a esse, enquanto esse todo aqui é proporcional a esse menorzinho. E quando a gente tem triângulos semelhantes, além de lados proporcionais, eles têm ângulos congruentes. Então, aqui esse tem um ângulo de 82,8 graus. Então, esse é o mesmo ângulo do triângulo maior. Aqui 90 graus, aqui também 90. Então, se aqui temos 7,2, esse ângulo entre os raios solares aqui também é de 7,2. Ok. Agora, o que a gente pode usar para medir essa altura H que a gente quer encontrar, que é a altura aproximada do Sol? Lembrando, né, que ele estaria a pino aqui em Siene, né, mas não em Alexandria, e por isso projetando essa sombra naquele local. Certo. A gente tem, então, que a gente pode usar a seguinte relação, a lei dos senos. Quando a gente tem um triângulo qualquer, nós vamos nomear os lados desse triângulo. Por convenção, na matemática a gente usa letras minúsculas para os lados do triângulo e nomeia no sentido anti-horário. Então, lado A, lado B, lado C. E para os ângulos, a gente usa letras maiúsculas, correspondentes àquelas que foram usadas para os lados. Então, o ângulo oposto ao lado A é o ângulo A maiúsculo. Oposto ao lado B, ângulo B. Oposto ao lado C, ângulo C. E a lei dos senos nos diz o quê? Que o lado A sobre o seno do ângulo A é igual ao lado B sobre o seno do ângulo B, que é igual ao lado C sobre o seno do ângulo C. O que nós queremos encontrar? A altura. Então, a gente não precisa usar essas três medidas, né? A gente pega uma das equivalências aqui e tá tranquilo, tá ótimo. O que a gente faz então? Já que a gente quer o H, vamos pegar H, que é a altura que a gente quer encontrar, dividido pelo seno do ângulo oposto ao lado H. Se esse é o lado H, quem é o ângulo oposto?
esse ângulozinho aqui, ó, que é 82,8 graus. Então, H sobre o seno de 82,8 é igual a gente vai pegar o que a gente já tem, que é essa medida aqui, encontrada por Eratóstenes, que é 800 quilômetros. Então, 800 quilômetros, que é um dos lados desse nosso triângulo grande, dividido pelo seno do ângulo oposto a ele. Quem que é o ângulo que está oposto a este lado que vale 800 quilômetros? É 7,2 graus, certo? Isso implica, então, que H, a altura aproximada do Sol, né, é 800 vezes, está aqui dividindo, passa multiplicando, né, seno de 82,8 dividido por seno de... Ups, eu coloquei aqui 7,2 direto. É o seno de 7,2, tá? Seno de 7,2. Então, qual será o valor aproximado? E a gente pode usar a calculadora, né? Fazer essa conta com o auxílio da calculadora. A gente vai fazer 800 vezes seno de 82,8 dividido por seno de 7,2. E isso nos fornece o valor de 6.332,7 quilômetros. Então, o valor aproximado aí para a altura do Sol. Beleza, então, temos aí um número a partir dos números de Eratóstenes medidos por ele, simplesmente mudando as premissas, que é algo absolutamente válido. Então é isso, até o próximo vídeo.